Ô meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de textos e contextos. Não, eu não sou professor de português, não estou pretendendo dar aula para ninguém. Apenas o que acontece, mas é o seguinte, eu postei um vídeo é, e nesse vídeo eu usei aquele texto de Mateus capítulo 18, versículo 20, onde diz assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então eu usei esse texto como base para falar a respeito da igreja do Senhor Jesus, o seu corpo. E que a igreja do Senhor Jesus, como qualquer pessoa pode conferir, a igreja primitiva, ela não tinha um nome que identificasse. Tanto que os discípulos do Senhor Jesus, eles foram chamados de cristãos, se referindo a Jesus Cristo, né? Não tinha outro nome. Então, nesse vídeo que eu postei, eu coloquei esse texto mostrando, né, que a igreja do Senhor Jesus, ela não está identificada por um nome, Assembleia daqui, reunião de lá, não sei o que lá. As pessoas são reunidas pelo Espírito Santo, é, em nome do Senhor Jesus, quer dizer, se reúnem para o Senhor Jesus, para dar atenção a Ele, o que Ele tem para distribuir ali para as pessoas, né? Então Ele é o centro da reunião, não tem outro nome ali que venha a ser importante ali o nome do Senhor Jesus. Então, daí teve uma pessoa que comentou para mim a respeito desse texto que eu coloquei, dizendo: não, esse texto é espécie assim, como se a pessoa me dissesse assim: você tirou o texto fora do contexto para falar de outra coisa. Porque daí ele diz assim: ó, o texto, esse texto, né, onde estiver dois ou três unidos em meu nome, não está falando, o contexto não está falando de número de pessoas, mas o contexto se refere a julgamento, que o testemunho de duas ou três pessoas confirma um julgamento, né, uma sentença, alguma coisa assim. Enfim, confirma o julgamento. E, em parte, eu concordo com essa pessoa. Em parte. Porque a gente tem de entender texto, o que é texto, o que é contexto. Como falei, eu não sou professor de português. Se algum professor de português estiver vendo esse vídeo, pode me corrigir no que eu estiver errado. Mas, pelo que eu sei, pelo que eu entendo e pesquisas que fiz, o, o contexto de um texto, ele serve para quê? Ele serve para esclarecer o texto, para dar-se uma clareza ao texto, o que está dizendo, dar uma confirmação. Então existem muitas formas de contexto. Existe, não é simplesmente o contexto, alguns versículos para cima, alguns versículos para baixo que forma o contexto. Esse é contexto, mas não é tudo. Porque existe contexto histórico, contexto geográfico, tantas coisas. E na Bíblia existe também, além desse contexto, o contexto imediato e o contexto remoto. Então, o contexto imediato, o que é? É aquele, vamos dizer, que o texto está num lugar, então conta-se alguns textos para cima, alguns textos para baixo, para entender o contexto do que está se referindo o texto. Esse é o contexto imediato, mas tem o contexto remoto, mas que às vezes está lá num outro livro. Então, isso tem que ser considerado também. Então nós vamos ir nas escrituras para nós entender o porquê que o entendimento dessa pessoa não está totalmente certo. O que me preocupa, sabe o que é? Que outras pessoas vêem um comentário assim e podem ficar na dúvida.
Bom, o irmão Antônio isolou um texto para satisfazer o ego dele, lá, aquilo que é. Não é isso, amado. A gente tem de entender. Então, daí, através desse vídeo de hoje, eu quero trazer, né, a, a luz, o contexto como que ele é, não só de uma maneira, mas que ele tem as outras maneiras. Vamos lá, então? Então você veja, aqui está o texto que a pessoa ficou em dúvida. É Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tá certo. Agora vamos ver aqui no contexto imediato. Nós vamos ler assim inteiro com o contexto imediato para nós ver então como que fica. Veja bem, nós vendo essa parte aqui é contexto desse texto. Contexto imediato, porque está próximo, está junto. Então vamos ver o texto inteiro. Mateus capítulo 18, vamos ver desde o versículo 15, para nós entender. Veja bem, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se não te atender, dize a igreja, e se recusar ouvir também, a igreja considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três unidos, em meu nome ali estou no meio deles. Beleza. Jesus conclui dizendo aqui que, por exemplo, aqui é um dos exemplos de contexto imediato. Jesus está dizendo aqui o quê? Se houver pecado na igreja, por exemplo, é para a pessoa tentar reconciliar com a pessoa. Se não der, leva na igreja. Então a igreja, o que acontece se a pessoa não tiver uma conciliação? Então a igreja se reúne e decide, pode até excluir essa pessoa da comunhão. E é aceito por Deus. Porque a igreja decidiu isso, não a pessoa sozinha, dois ou três. Agora note que o texto, ele está confirmando isso aqui, imediato. Mas nós olhar o contexto remoto, nós vamos ver que este mesmo texto ele entra em contexto de em outros livros, em outros capítulos e outros versículos. Você veja que o texto, além de ele estar confirmando o contexto aqui, ele está falando o que o texto se refere. Se refere em reunião. Dois ou três reunidos, né, reunidos pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Amados, como que pode uma pessoa só se reunir? Não existe. Então, claro que a reunião é a partir de duas pessoas, e a igreja do Senhor Jesus é isso. Onde o Senhor Jesus falou, tem que ser pelo menos duas pessoas para ser uma igreja, para ser a igreja do Senhor Jesus. Então, a partir de duas ou três pessoas, ali não significa que tem que ser esse número, duas ou três pessoas. É a partir de duas pessoas, 3, 5, 10, 50, 1000. O que importa é que estejam reunidos ali não o nome de um fundador, de um fulano, de um fulano importante, de fulano grande lá, mas no nome do Senhor Jesus, que ele seja o centro de tudo. Então, no que eu coloquei no vídeo, lá, o contexto estava falando de se reunirem como igreja para adoração a Deus. E não sai fora de contexto. Porque se nós pegar, veja bem, o contexto é
remoto, não pode ser imediato. O que é o contexto imediato? É o que está próximo do texto. O que é o contexto remoto? É aquele contexto que pode estar lá no outro livro. Amados, tem outro vídeo que eu vou fazer, que o apóstolo Paulo, ele fala, ele escreve um texto para a igreja de Corinto, mas para que a igreja de Corinto passe a entender ali, eles pegam os contextos lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. É lá lendo, pegando o que está escrito lá em Gênesis que vai entender aquele texto de Corinto. Então é preciso que exista contexto. Mas, amados, vamos ter em mente que não é só contexto imediato, que existe o contexto remoto. A Bíblia é 66 livros e temos de levar em consideração tudo isso. No caso do apóstolo Paulo, veja bem, para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, no Novo Testamento, ele pegou texto lá de Gênesis, certo? Então vamos ver este contexto aqui, porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aonde que nós achamos o contexto remoto desse aqui? Por exemplo, vamos aqui no livro de João. Veja bem, aqui está no livro de Mateus. Nós achamos o contexto, quer dizer, o que confirma, o que fala do mesmo assunto, no livro de João. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Veja, o texto aqui fala de 2 ou 3 estarem reunidos em nome do Senhor Jesus. Aqui, os discípulos estavam reunidos, claro, eles eram discípulos do Senhor Jesus, estavam reunidos em nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Estando as portas trancadas e tudo, Jesus se colocou no meio. Próprio contexto que onde 2 ou 3 estiveram reunidos, Jesus está no meio. Aqui os discípulos estavam, todos eles ali, menos Tomé, que não estava numa oportunidade, depois noutra oportunidade Tomé estava. Estavam ali reunidos em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo reuniu eles. O que aconteceu? Jesus veio e se pôs no meio. Então é isso que eu passei no vídeo e essa pessoa lá, essa pessoa não gostou muito porque essa pessoa é um daqueles que ele tem um guru lá, o chefe lá da denominação deles, que é o líder dele, é o ídolo dele. Então ele estica esse líder lá do todo lado e tem um nome lá, escola lá, não vou citar nome aqui para não dar problema. Mas então ele defende o lado dele, né, atacando que eu coloquei texto fora do contexto. Não está fora do contexto, porque aqui mostra, aqui nesse texto, por exemplo, mostra que a reunião em nome do Senhor Jesus, não importa se é para julgamento de alguma coisa ou não. O que importa é estar reunido em nome do Senhor Jesus, seja para adoração, seja para o louvor, seja para aprender. O que importa é o nome do Senhor Jesus na reunião para que a presença do Senhor Jesus esteja ali. E isso não sai fora do contexto, porque aqui está texto. Vamos ver mais alguns textos aqui só para nós confirmar isso aqui. Veja que num dos textos aqui fala, né, sobre os discípulos aqui com medo dos judeus, estavam reunidos ali, e Jesus se põe no meio. Agora veja ali, João 20, 19. Agora veja que no livro de João mesmo, capítulo 20, agora no versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. Nessa reunião primeira aqui, o Tomé não estava. Nesta aqui, ele estava presente. Passado 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos. E Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio. E disse-lhes: paz seja convosco. Vejo 2 textos aqui, mostram que
Por exemplo, o contexto desses aqui pode ser esse aqui. Onde dois ou três estiverem reunidos, ali em meu nome, diz o Senhor Jesus, ali estou no meio deles. Aqui eles estavam reunidos, Jesus veio e se pôs no meio deles. Aqui eles estavam reunidos e Tomé estava junto, que não acreditava. Ele disse que tinha que ver o Senhor Jesus e colocar o dedo nas feridas para ele poder crer. Então aqui o Senhor Jesus tinha aparecido uma vez, 8 dias depois ele apareceu outra vez quando o Tomé estava presente e falou: Tomé, coloca teu dedo aqui, Tomé. Coloca aqui do meu lado, aqui na ferida da lança, e seja crente e não incrédulo. Certo? Então, está aqui provando que se reunir em nome do Senhor Jesus não é apenas para julgamento. No contexto imediato está falando para julgamento, mas no contexto remoto fala de se reunir em nome do Senhor Jesus para outras coisas, como aqui aconteceu. Aqui, por exemplo, Atos, capítulo 15, versículo 32. Se a gente notar bem, a gente vai ver que também entra no contexto aqui. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Uma reunião onde eles estavam ali reunidos. Não existe reunião de uma pessoa só. Então estava Judas, estava Silas e outros irmãos ali. E claro, com certeza Jesus estava no meio. Agora eu vou mostrar para vocês o outro contexto do apóstolo Paulo, onde ali, amado, em todo o contexto imediato é difícil de entender o que ele está falando. Mas quando vai lá em Gênesis, fica claro o que ele está dizendo ali, fica confirmado aquilo que ele falou. Veja o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 12. O apóstolo Paulo falando, né? O apóstolo Paulo que escreveu a Timóteo, Novo Testamento, dizendo o quê? E não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja bem, se nós ver esse texto aqui sem ir lá em Gênesis, saber o que aconteceu lá, acontece o que muitas pessoas dizem hoje, discriminam o apóstolo Paulo, é machista, é contra as mulheres, e olha, gera uma confusão que tem até irmãs que ficam tristes achando que Deus assim colocou elas lá num patamar inferior, que Deus deu preferência para o homem, uma série de problemas que causam por falta de ir nos contextos. Então o contexto é necessário. No entanto, tem que considerar onde que está esse contexto. E o contexto não serve só para uma coisa. Um texto ali ele pode ter contexto em vários lugares. Quanto mais lugar tiver, melhor é a confirmação. Você veja que nesse texto aqui serve para isso. Se o apóstolo Paulo não falasse aqui do que aconteceu lá em Gênesis, as pessoas não iam ter resposta. Por que a mulher ela não deve, no caso da obra de Deus, ela executar o serviço de homem, porque Deus colocou nas mãos do homem uma responsabilidade e nas mãos das mulheres outra responsabilidade. Eu vou postar vídeo a esse respeito logo mais para frente, que as irmãs e os irmãos podem verificar ali no YouTube, esclarecendo a esse respeito aqui desses textos aqui, por que a mulher ela deve, no caso aqui, não executar o trabalho do marido, por exemplo, na igreja, na congregação, alguma coisa. É outro vídeo. Mas esse aqui é para nós entender que um texto não é como essa pessoa falou lá, que eu tirei fora do contexto, que o contexto é julgamento.
Veja que o contexto ele pode ser remoto, como aqui esse contexto. Esse texto que o apóstolo Paulo falou está em 1 Timóteo, quase no final da Bíblia, ao passo que o contexto que vai esclarecer o texto se encontra lá no livro de Gênesis. Então é isso que aconteceu, amados. Eu não saí fora do contexto aqui de aplicar esse texto como as reuniões na igreja. Não importa se é para julgamentos, para que é reunião, é pessoas se reunirem em nome do Senhor Jesus. Esse é o contexto é esse aí. Fala. Beleza? Então, amados, era isso que a gente tinha. Eu queria trazer. Ó, aqui não adianta, muitas vezes, amado, dúvida de pessoas. Não é só a gente responder por e-mail, ou no próprio comentário, uma coisa assim, porque daí aquela pessoa fica sabendo. Eu entendo assim, amado, que assim como uma pessoa tem dúvida a respeito de uma coisa, só Deus sabe quantas pessoas mais lá na frente têm a mesma dúvida. Então, quando a gente responde uma dúvida, se através de vídeo, eu acredito que a gente está colaborando para que mais pessoas que têm aquela dúvida de ver o vídeo tenham, então, a oportunidade de confrontar, tenham a oportunidade de conferir com o que está escrito, ter a oportunidade, muitas pessoas às vezes estão crendo numa coisa errada, por falta de um esclarecimento melhor em alguma parte. Note que tem pessoas que tratam da Bíblia, mas mostra um texto ali, daí faz uma dissertação de uma hora lá, falando de si próprio. Tem pessoas que já me criticou porque o uso de muitos textos e às vezes fica difícil de entender. Mas acontece isso, amados, que eu não quero que as pessoas creiam na minha palavra. Eu quero que as pessoas creiam no que está escrito. O esforço todo que eu faço é para que Deus seja agradecido e não eu. Eu quero ser apenas um transmissor daquilo que é a vontade de Deus para as demais pessoas. Que outras pessoas sejam abençoadas assim como eu fui através da palavra de Deus. E continuo sendo. Mas, infelizmente, amado, tem aquelas pessoas que pertencem a uma determinada denominação, aquela pessoa vai puxar para aquele lado. Vai puxar para aquele lado, não, mesmo tem pessoas que vê que está errado, mas não, ele tem que continuar com o pé firme ali. Então, o que eu faço, amado? Eu, da minha parte, eu busco, eu pesquiso, tanto na Bíblia como fora dela, procuro comparar o espiritual com o espiritual e então trazer para os irmãos. Isso, como vocês verem, eu sempre falo. Eu não peço que fique no que eu falo. Não, o irmão Antônio falou, está falando. Não. Amados, é em nome do Senhor Jesus as coisas. É a Ele que nós temos que nos reportar e é nele que nós temos de crer. Certo? Então aí está o vídeo, aí está a resposta. Espere em Deus que seja útil para muitas pessoas isso aqui. Que muitas pessoas que estão, como essa pessoa lá, né, criticou sem ter uma completa conhecimento dos contextos ali e fez errado, infelizmente fez errado. Porque vemos que existe contexto próximo, ou seja, imediato, e o contexto remoto, que é aquele que está lá longe, lá em outro livro, em outra parte. Beleza, amados? Ficamos por aqui, a gente termina mais esse vídeo aqui. Agradeço a presença de vocês aqui com a gente, né? Estarem estudando a Bíblia junto comigo, meus companheiros. O Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês. Ora por mim, para a minha família, como sempre. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, amados. Se assim o Senhor nos permitir, né?